Momentos como esses que a gente está vivendo, talvez esse ano de 2019, no nosso país, no mundo talvez, de tantas catástrofes, desastres, acidentes aéreos, barragem de Brumadinho, atentado nas mesquitas na Nova Zelândia e talvez o mais recente que a gente passou aqui no nosso país, que foi esse atentado, esse assassinato em série que aconteceu na cidade de Suzano, em São Paulo. Muitas vezes a gente fica se perguntando onde é que está Deus no meio disso tudo? Qual que é a participação de Deus? Será que ele participa, não participa? Ele está alheio? Algumas pessoas até questionam, será que ele existe quando vem todas essas coisas? Tem uma passagem lá em Lucas capítulo 13, que as pessoas chegaram para Jesus numa situação muito parecida, de uma sequência de desastres que eles tinham vivenciado lá, e fizeram uma pergunta muito semelhante para Jesus, perguntando como é que era nisso tudo. Eles tinham, Pilatos, que era o governante da época, tinha matado uma série de pessoas numa região chamada Galileia lá, que era inclusive a região que Jesus vivia nela. E logo que Jesus ele chega nesse lugar, eles perguntam para Jesus algo parecido com isso. Onde é que está Deus nisso tudo? Por que esses desastres acontecem, as pessoas morreram, ou esse caos acaba sendo instaurado? E Jesus, quando vira para eles, responde uma coisa que eu acho que a gente pode trazer para a nossa reflexão. Ele fala assim: vocês acham que pelo fato de que esses galileus foram mortos por Pilatos nessa condição, eles eram mais pecadores do que vocês, né? Jesus, nesse caso, não fala nós, que Jesus não pecava, não era um pecador, mas a gente poderia falar, você acha que essas pessoas eram mais pecadores do que nós? E depois ele fala assim, aqueles lá em Jerusalém, sobre os 18, sobre os quais caiu uma torre, um acidente terrível que tinha acontecido na cidade de Jerusalém, que eles eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém por causa daquilo que aconteceram. A pergunta e a maneira como eles colocam isso para Jesus, a pergunta às vezes que a gente faz, é essa tentativa de ficar tentando encontrar os porquês das coisas que aconteceram. E é interessante que quando Jesus responde para eles, dentro dessas perguntas que eles tinham feito, Jesus ele não responde por que aquilo aconteceu. Jesus ele propõe para eles o que eles podem fazer a partir dessa situação. Ele fala, tanto no primeiro quanto no segundo caso, ele fala assim, olha, ter acontecido isso com eles não significa que eles eram mais pecadores do que vocês. Mas vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar a maneira como vocês olham para a vida, encaram as situações do seu dia a dia. E quando eu olho para essa situação, como é que aconteceu em Suzano, e quando eu olho para diversos desastres, o caos que existe no mundo, a pergunta não é onde está Deus nisso tudo, porque quando o próprio Deus esteve aqui no nosso mundo, ele experimentou isso, ele morreu, ele foi morto por pessoas que hoje a gente olha e fala, nossa, monstros que fizeram aquilo e tudo mais. O próprio Deus passou por esse tipo de situação que, infelizmente, é comum ao ser humano. A pergunta que quando eles fazem para Jesus, onde é que estava Deus quando essas coisas aconteceram, por que essas coisas aconteceram, qual a causa dessas coisas acontecerem, não é respondida por Jesus diretamente. Jesus ele fala para eles, não, ao invés de vocês perguntarem por que essas coisas acontecem, perguntem o que vocês precisam fazer para que essas coisas não aconteçam mais. O que vocês precisam fazer para mudar essa realidade, ou mudar essa situação? Quando Deus ele identifica por que o ser humano faz esse tipo de coisa, ele resolveu interferir pessoalmente, vindo até nós. E quando Jesus vem, que é essa intervenção pessoal de Deus no mundo, ele vem para mostrar para a gente que existe uma alternativa a esse caos que a gente tenta a todo tempo instaurar no mundo. Essa maldade, essa crueldade, nós não temos o que fazer mais em relação à barragem de Brumadinho, a chacina lá em Suzano, ao terrorismo na Nova Zelândia. Mas a gente precisa pensar o que Deus quer que a gente faça para que essas coisas não se repitam, ou o que Deus quer que faça para que essas coisas comecem a ser minimizadas, ou o que eu posso fazer a partir da minha compreensão do que Deus deseja para o mundo, para que essas coisas não aconteçam a partir de mim, a partir de pessoas próximas a mim, a partir de pessoas que eu posso, através da minha influência, mudar um pouco a maneira de enxergar o mundo, a cosmovisão, a forma de enxergar as outras pessoas. Então eu acredito que a gente precisa, seguindo aquilo que Jesus respondeu para eles quando eles perguntavam, Jesus, onde é que está Deus no meio desses desastres que a gente passou? Ao invés da gente ficar tentando encontrar causas, que é tão humano, né? Isso da gente querer encontrar uma razão para tudo o que acontece,
a gente pode seguir o conselho de Jesus, que é pensar aonde eu posso me arrepender, para que a partir de mim, das pessoas que estão à minha volta, das pessoas que recebem a minha influência, possam haver uma mudança, uma transformação no mundo. Jesus deseja isso para mim, deseja isso para você. Ele quer que isso acabe, Ele quer que essa mortandade cesse. Ele promete para nós que um dia isso tudo vai acabar, mas para que isso acabe, eu e você precisamos nos arrepender, mudar a maneira como a gente enxerga o mundo e entender que o jeito de Deus é o melhor jeito para todos os aspectos da vida humana. Para que, quem sabe, como o efeito borboleta, a gente comece a mudar algumas coisas pequenas aqui e isso impeça catástrofes e barbáries no mundo daqui a 1, 5, 10 anos, a partir de mim e de você.